Oi, gente, boa tarde. Gente, Boa tarde. gente, boa tarde mais uma vez para você que está aqui na nossa aula de forma síncrona e também para você que vai assistir essa aula em outro horário, né, diferente daqui, desse momento agora. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre algumas experiências e nada melhor do que a gente contar com colaboradores, né, com os nossos queridos tutores, em que a Maria do Socorro, né, nossa querida tutora, ela aceitou o convite, né, até mesmo de última hora para a gente dialogar sobre algumas temáticas, né, voltadas ao que a gente já vem trabalhando, né, dentro da perspectiva da educação especial e inclusiva, e por isso que eu agradeço muitíssimo, Socorro, pela sua prontidão em aceitar, né, os outros tutores também, viu, Geisa, Adriano, Mônica e Alexandre, por favor, fiquem muito à vontade para a gente colaborar nesse processo, né, Socorro? Até fica mais interessante, não é isso? Com certeza, quero a colaboração de todos. Com certeza. Perfeito. Aí, gente, para vocês que estão aqui, né, nós temos atualmente, se eu não me engano, 6 alunos, é isso? Não, acho que tem mais. 3, 4, 5, 6. Acho que tem mais, professor? 6? Só são 6, exato. Pelo menos que eu estou vendo aqui. Então, tem as duas minhas contas, os tutores. Então, todos os tutores estão presentes, né? Exato, olha aí. Uma grande conquista, né? Na nossa penúltima aula. Obrigado muitíssimo aos tutores que estão aqui presentes, né? A gente está quase finalizando a nossa disciplina, hoje é a penúltima aula, na próxima a gente vai fazer as finalizações. Só antes de passar a palavra para Socorro, lembrar que a nossa AP2 está ainda disponível, certo? Para você que ainda não realizou, e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com os tutores, comigo, dentro do Moodle, dentro do fórum de dúvidas, realmente tem grandes possibilidades. Algumas pessoas estão me procurando no WhatsApp, gente. Eu, particularmente, às vezes, nesse período em que a gente está finalizando tanto o semestre aqui quanto o semestre presencial na UFES, aí está um volume grande de informações. Pode ser que eu não dê conta de responder tão imediatamente. Eu tento dar prioridade, pelo menos, às que estão no sistema de forma mais formalizada, tá certo? E, por favor, procurem os tutores também, né? Todos eles têm polos específicos disponíveis, né? Que estão tutorando. Então, nesse sentido, a gente pode fazer esse trabalho realmente mais cooperativo, certo? E eu agradeço muitíssimo aos tutores que, inclusive, estão me ajudando aí na correção das atividades, né? É um volume muito grande de informações que, às vezes, a gente precisa de ajuda mesmo, né? Tanto é que a gente sempre insiste, né, de promover uma rede de apoio, pensar em como nós podemos ajudar no processo de ensino-aprendizagem, e temos aqui um exemplo, né? Então, Socorro, se você quiser, minha querida, fique muito à vontade. Mas esse é nosso papel, viu, professor Ebson? Hoje, Isa, eu agradeço. Quando tutores, auxiliar, orientar, encaminhar, certo? Então, não agradeço, porque, sinceramente, eu, da minha parte, eu acredito que também da parte dos nossos tutores, os colegas aí, eles se sentem pertencentes desse trabalho. Então, o trabalho que você vem desenvolvendo não é somente seu, é também seu, mas nós estamos aqui, eu confesso para os alunos que estão aí presentes e tal, que estão em casa, que estarão em casa, que irão assistir depois, posteriormente, que nós desenvolvemos esse trabalho com muita parceria. Não se eu acredito, estou falando por mim, mas eu conheço os outros tutores e sei que ninguém faz esse trabalho tipo, é porque é obrigatório, não. A gente faz porque realmente a gente gosta, a gente quer, e a gente quer a evolução dos alunos, do professor, porque também, e da gente enquanto tutores. Então, todos nós. Só tem um trabalho em conjunto que a gente está aqui para justamente fazer esse trabalho fluir e, obviamente, ver o sucesso dos nossos alunos, não é verdade? Esse é o nosso principal objetivo, gente. Com agradeço certeza, muitíssimo. Com assim, certeza. Mas sabe,
eu sou de uma pessoa que gosta realmente de pontuar o que de fato foi feito, o que foi agradecer mesmo, acho que nunca é demais, né? Por isso que é tão bom essas relações, a gente poder estar aqui nesse momento síncrono, né? Para você que está assistindo as aulas posteriormente, alguns eu entendo, alguns realmente não vieram por quê, né? Tem alguns que estão saindo do trabalho, eu entendo, mas pode chegar um pouquinho atrasado, dava certo. Tomar sua palavra novamente. Não é isso? Eu gostaria também que os alunos soubessem do seu empenho, professor, da sua dedicação, do seu comprometimento, não desmerecendo os tutores, mas o professor é o grande mestre nessa disciplina, certo? Então, a gente não tem como não agradecer. Eu, particularmente, como já atuei como tutora em outras disciplinas, eu percebo o cuidado, a dedicação, o comprometimento, o amor que você faz, que você desenvolve o seu trabalho. Então, nós estamos e estaremos sempre do seu lado, pode acreditar. E não é forçadamente, é de coração, pode ter certeza. Ô, Geisa, você dá aquele quentinho no coração. Obrigado. É muito bacana a gente poder ouvir isso, né? Por isso que é tão importante, Geisa, a gente agradecer, viu? Tá aí um exemplo bom. Obrigado, Andressa, falando aqui do chat, né? Os professores, os tutores são ótimos, vou sentir saudades, apesar do cansaço, né? Das aulas síncronas, muito boas as aulas. Obrigado. Gente, eu fico constrangido, viu? Com elogios, não sei lidar muito bem, não tô brincando. Mônica, você queria falar? Mas deixa eu falar. Não vou deixar passar. Nós não estamos acostumados, e Mônica vai concordar com isso, nós culturalmente não estamos acostumados a receber elogios, tá certo? Culturalmente nós não estamos. Então, eu falo por mim e eu sei, pelo que nós costumamos conversar no grupo, no nosso grupo, que a parceria, a união, o alinhamento, ele é verdadeiro. Ninguém faz isso por dinheiro, ninguém faz isso por status, ninguém faz isso por... A gente faz isso realmente por gostar. E eu estou falando em nome de Socorro, de Alexandre, de Adriana e de Mônica, porque a gente sente isso, professor, no nosso grupo. Então, eu quero que também os alunos saibam que quando o professor lança uma proposta, a gente... Quando não está bem, a gente fala, e quando está bem, a gente aplaude e segue. Mas também, ele também acata as sugestões, e isso é muito gratificante. Então, eu também, vixe Maria, parece que a gente está se despedindo, professor, vamos combinar. Vixe, senti agora um clima de despedida, mas não. Mas eu tenho certeza que eu também quero que vocês entendam que é um trabalho muito gostoso de se fazer. E essa disciplina, particularmente, ela faz isso, faz a gente fluir melhor, a gente trabalha assim com muito prazer, com muito gosto, com muito amor. Então, também gostaria de parabenizar o professor e aos os nossos tutores, que também eles estão sempre aí à disposição dos nossos trabalhos, das necessidades dos alunos. Então, parabéns para todos nós, inclusive para os alunos, que nós não seríamos quem somos hoje se nós não tivéssemos os alunos que nós temos hoje. Então, parabéns a todos nós. Ed, que hoje tá bonito, né? Boa tarde a todos e todas, né? Gostaria de dizer que é um prazer novamente estarmos aqui nas nossas aulas síncronas, né? Para quem está aqui, boa tarde, né? Boa noite e bom dia para quem vai assistir de casa, né? Que vai estar nos assistindo de casa, posteriormente à aula gravada. Eu não poderia deixar de falar, né? De expressar, e Geisa expressou muito bem a percepção que a gente tem, né? Teve dessa disciplina. É um tom de despedida, mas também de recomeço. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nessa perspectiva de finalização de ciclo, mas início de um outro ciclo. Eu acho que a gente tem que estar nesse processo sempre, né? Um processo, uma dinâmica da vida, de iniciar ciclos, finalizar ciclos, e a gente tem que aprender a lidar com essas dinâmicas, né? Senão a gente não vive, né? A gente tem que aprender a lidar com esses aspectos.
E aí Geisa traz algo que é interessante, que a gente culturalmente aprende a se sentir incomodado com elogio, né? Acho que isso é algo que vocês de casa que estão assistindo e vocês que estão aqui devem perceber, né? A gente se sente incomodado, né? A gente gosta de elogiar, mas quando nos elogia, a gente se sente um pouco incomodado, como se a gente não estivesse fazendo o suficiente, ou fosse o necessário, ou a gente estivesse fazendo o que é nossa responsabilidade. Só que mesmo quando é nossa responsabilidade, quando é o suficiente e necessário, a gente imprime energia para fazer isso, né? E isso implica energia, implica tempo, né? Implica todo um processo de mobilização que a gente faz enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto vida, e que a gente precisa valorizar, né? Então, assim, eu reforço as palavras de Geisa em relação ao professor Epson, né? Eu acredito que eu já conhecia a Epson de outros trabalhos que a gente fez em conjunto, enquanto colega de universidade, né? Então, assim, já conhecia, já sabia da capacidade, da potencialidade, né? A pessoa maravilhosa que ele é enquanto pessoa, humano, cuidadoso, né? Que isso é fundamental no processo educativo, né? Quando você tem um ambiente educativo humanizado, cuidadoso, atencioso, você quer aprender mais e você aprende com mais tranquilidade, com mais leveza. Eu acho que a referência que os alunos vão levar para a vida deles, né, e para a vida deles enquanto docente, né, os alunos que tiveram a oportunidade de ter aula com o professor Epson, eu acho que é essa, né, pensar a educação como um processo humanizado, né, como um processo de leveza, que precisa aprender, que precisa cobrar, mas que também não precisa ser de uma forma rígida, né, a gente precisa flexibilizar os processos de aprendizagem, flexibilizar não é dizer que vai ser mais fácil, né? Às vezes é até mais difícil você flexibilizar, porque você precisa pensar em diversas dinâmicas para poder flexibilizar. E aí uma coisa que eu ia colocar do professor Epson é isso, ele imprime uma energia tão grande nesse processo que você percebe até nas aulas, né? Ele pensar em dinâmicas, em coisas interativas, né? Que eu acho que isso é um ponto positivo, né? E que eu não poderia deixar de trazer e de elogiar, e a gente aprende junto com ele, né? A gente vai criando algumas estratégias até para a nossa prática cotidiana, e aí eu queria deixar isso registrado, né? Como está sendo gravado, deixar registrada a implicação que ele tem, os outros tutores, os nossos colegas. Confesso para vocês que é a primeira tutoria que eu tenho experiência, né? Já dei aula, mas nunca tinha sido tutora, tinha sido monitora, né? Na época da faculdade, que é um pouco parecido, mas não é similar, né? Monitoria com tutoria. Mas, assim, foi uma experiência muito maravilhosa, aprendi muito, estou muito feliz, e foi tranquilo, com tranquilidade, com serenidade. Eu acho que tem sido um processo que a gente tem aprendido, tem construído junto enquanto estudantes, né, enquanto tutores, enquanto professor. E, assim, parabenizar os estudantes, né, que a gente percebe que eles são bem interativos lá nos fóruns, né, quando querem tirar dúvidas, entram em contato. Então, assim, essa turma é uma turma maravilhosa, né, não poderia deixar de elogiar os estudantes, né, a gente sabe que muitos não podem estar aqui nas aulas síncronas, né, por diversos motivos, mas a gente sabe que grande parte que a maioria tem acompanhado a disciplina, né, de forma síncrona, né, então, assim, a gente só agradece porque a gente está aqui só por causa de vocês, estudantes, né? Eu sempre gosto de frisar isso na educação, na graduação presencial, e estou novamente frisando na graduação à distância, né? Nós existimos enquanto tutores, enquanto professor, porque vocês existem. Se vocês não existissem, não existia educação. Né? Educação é essa formal, né? Que a gente vai falar de espaços formais e informais hoje, né? Então, só para reforçar isso e para deixar que vocês são os protagonistas, né, desse processo. Então, vocês, estudantes, são o foco principal da gente estar aqui. Então, era isso que eu queria deixar para vocês e agradecer por essa oportunidade. Eu sei que a gente vai ter outro encontro, né, professor Epson? Mas, de antemão, já estamos em torno de fechamento de ciclo, início de outro, então é isso, a gente está nesse processo. Exatamente. Gente, eu não tenho nem palavras para agradecer todas as palavras de carinho. Realmente, todas as vezes que a gente vem para um encontro síncrono desse, né, nós, professores, eu falo todos nós, professores, né, tanto os tutores quanto os alunos, que são professores também, todos nós estamos nos formando constantemente para sermos e sendo professores. Então, nada melhor do que a gente ter um espaço formativo como esse. Não falo não só pelos conteúdos, mas pelo diálogo, né, de poder refletir sobre algumas coisas. Eu acho que eu sempre
busquei ter uma abordagem um pouco mais reflexiva, porque às vezes os conteúdos você pode encontrar muito facilmente em qualquer livro por aí, os livros que vocês têm acesso na internet, mas refletir sobre essas práticas é o que de fato realmente a gente queria, né, e quis durante toda essa disciplina. Também já estou falando quase no tom de despedida, né? A gente ainda tem um último encontro, mas é um sentimento de alegria mesmo, de poder estar com vocês durante esse semestre, né? E querendo ou não, impacta bastante na nossa formação, tanto na de vocês quanto na nossa, né? Na nossa formação diária. Então, gente, sem mais delongas, gostaria de convidar a nossa querida doutora Maria de Socorro para começar a sua discussão, que ela vai guiar a discussão, né, fazer o guiamento, mas fiquemos muito à vontade para interagir, né, se for possível assim, viu, Socorro? Você dita aí para a gente, se você quer que tenha as interrupções durante ou só depois. Com certeza, com certeza. Pode fazer ao longo, né? Não, pode ir fazendo. Pronto, show de bola. Viu? Perfeito. Quero então, bem interativa a aula. Ótimo. Eu aí, só que Israel, eu vou desligar. Jamila, Paloma, quero ouvir todos vocês, viu, hoje. Vou participar bastante, já que eu estou devedor aqui das últimas aulas, por motivo de trabalho, não participei. Exatamente, eu já estava anotando aqui, viu, Israel? Vamos ver se você paga sua dívida hoje. Estou brincando. Fica à vontade, Socorro. Para eu deixar a tela ampla, longa. Pronto, olha. Você está usando um PowerPoint? Pronto. Não, já encontrei. Ok. Pronto. Aí, se você quiser ampliar um pouco e ainda continuar vendo, você pode clicar nesse livrinho que tem do lado. Não tem onde a gente aperta, geralmente, para ficar grandão? Do lado tem um livrinho. Mas tá boa aí a tela? Tá, a gente consegue ver. Tô dizendo se você quisesse ampliar, entendeu? Certo. Mas fique à vontade, se você quiser. Ok. Então, gente, boa tarde mais uma vez. Quero agradecer também ao professor Epson, né, por poder contribuir com essa aula. É sempre bom estar discutindo, né, assuntos relacionados à inclusão. Sou apaixonada por esse tema e foi um prazer o convite. Em cima da hora, né, como diz o professor, apressado, mas eu adorei, amei o convite. Então, a nossa aula hoje, ela versa sobre os processos educativos na escola de educação inclusiva, experiências em âmbito escolar e não escolar. Geisa, minha querida. Aliás, Socorro. Oi. Desculpa te interromper. Você está passando os slides? Estou. Pronto, é porque a gente não está vendo ele ampliado. O que você pode fazer? Compartilhar a tela toda, por exemplo, né? Para a gente ver o que você... Pronto, você pode parar de compartilhar e tentar colocar para apresentar a tela toda, por exemplo, que vai conseguir ver exatamente o que você está vendo. É só interromper compartilhamento embaixo. Geralmente, pronto. Está minimizado o slide, no caso, aí, né? O que você pode fazer é apresentar lá no Google Meet. Você volta no Google Meet, aí tem lá. Apresentar uma janela ou uma tela inteira. O que você quiser, certo? Mas se quiser apresentar tudo, você coloca tela inteira. Mas agora não está aparecendo mais as opções, né? Agora. Pronto, é porque você precisa parar. Isso, pronto. Você parou agora o compartilhamento. Pronto, tela inteira, né? Isso, pronto. Clica aí em apresentar a tela inteira. Aí você clica nessa imagem que aparece, né? Que vai ver exatamente o que a gente está vendo. E compartilhar. Tá ok agora? Ainda
Tá carregando. Pronto, a gente está vendo exatamente a sua tela. Aí você pode ir para o slide. Isso. Agora maximize aí o slide para a gente ver. Pronto? Perfeito. Agora estamos vendo tudo ampliado. Ok. Olha aí, mais uma aula para você, viu? Se tiver com dificuldades de projetar, né? Tá já fica aí as dicas. Exatamente. Olha aí a aprendizagem. Coisa boa. Bom, então, desde o início dessa disciplina que a gente vem observando um percurso, né, sobre a inclusão. Primeiramente, o professor iniciou trazendo como eram tratadas as pessoas com deficiências, né, durante o passar do tempo. Depois vimos leis, não é? Leis que, primeiramente, vimos conferências, a luta, não é? Por uma escola inclusiva, por uma educação inclusiva. Depois as leis, né? Os aportes teóricos. Posteriormente, vimos as tecnologias assistivas, não é? Os mecanismos necessários para uma educação inclusiva. E hoje nós vamos adentrar nesses processos educativos, né? Nessas práticas, tanto no âmbito escolar como não escolar. Então, eu inicio perguntando para vocês o que seria para você uma escola inclusiva. Como seria a escola inclusiva? Vocês consideram que existe alguma escola exclusivamente inclusiva? Quais as barreiras que ainda encontramos, se a escola ela ainda não se encontra como queríamos? Realmente, uma escola inclusiva, qual as barreiras que encontramos? Então, diante disso, né, dessas indagações, né, dessas inquietudes, eu coloco para vocês essa gravura. Vocês estão vendo bem? Estamos sim, seu Sim, sim. Então, eu gostaria que quem quisesse, né, analisasse essa gravura, associando ao nosso sistema escolar hoje, né? A gravura tem um recrutador, né, e vários animais. Ele está fazendo uma seleção e diz o seguinte: para uma seleção justa, todos terão que fazer o mesmo teste. Por favor, subam naquela árvore. Então, diante desse pensamento do recrutador, a quem vocês associam hoje essa fala, esse pensar, e a condição dos animais, a quem vocês poderiam estar associando na escola hoje? Pronto, já tem o Israel aí inscrito. Que práticas vocês podem ver aí, essa gravura? Pode falar. Professora, a imagem, né, do recrutador, ou a imagem que representa o professor, na realidade a gente vê isso cotidianamente em nossas escolas, seja elas rede pública, seja ela até mesmo a rede privada. Eu digo isso porque eu trabalho nas duas redes, né, privadas e públicas, e às vezes meio que a escola privada, ela, claro que ela particulariza, principalmente, vamos dizer aqui, assim, aqueles alunos que ela entende que é nota 10, e ela exige que esses alunos sejam trabalhados com ele todo o potencial, e que os demais recebam, assim, um cronograma de estudo para só prestar conta com aquilo que o pai está pagando, vamos dizer assim, né? Hipoteticamente, mas que na realidade é a verdade. E, enfim, a rede pública, às vezes, na pergunta que a senhora está fazendo, como as escolas atuam, se realmente atua diante de ser inclusiva, eu diria que não. Muitas escolas, mas mediante a todo um sistema, há toda uma falta, eu diria, principalmente de currículo,
Eu não digo que leis, porque leis nós já somos muito abastardos de leis, mas que na realidade, seja qual for a rede, infelizmente, eu particularmente penso assim, eu não creio que existe essa escola em sua concretude que ela possa ser inclusiva, ela pode tentar ser inclusiva. Então, diante da figura, nós vamos ver aí que somente tem 3 animais que poderá fazer e executar o teste que está sendo solicitado, né? Primeiramente o macaco, com toda a sua facilidade, o pássaro e o cão poderá também subir. E os demais não terá essa forma, digamos assim, de igualdade que possa fazer, no caso do peixe, né, no aquário. Será que ele terá como subir a árvore? Né? Então, assim, não é diferente em nossas escolas. Nossas escolas, às vezes, nós dizemos que avaliamos nossos alunos, mas, na realidade, nós não avaliamos. Nós temos uma prova ou algum tipo de trabalho e que dizemos que avaliamos ou testamos o conhecimento do aluno, mas, na realidade, isso não é avaliação, porque ela não é justa. Nós pecamos muito quando falamos em avaliação. Infelizmente, isso é em níveis... seja educação infantil, seja educação ensino fundamental e médio, e até mesmo superior. Nós pecamos muito nesse quesito avaliação, porque nós não temos uma base de avaliação em que realmente eu avalio na concretude de cada aluno. Eu tenho muitas vezes uma avaliação única, e que os alunos fazem, muitas vezes não sai bem, porque, na realidade, a prova não dá essa igualdade dele ser avaliado em toda a sua holística, né? Então, esse é o meu posicionamento e já contribuindo. Obrigado. Muito obrigado você. Ótima sua visão. Alguém mais poderia falar algo? Eu particularmente, Socorro, gosto muito dessa imagem, porque realmente ela é bem emblemática quando a gente pensa, né, sobre o sistema educacional como um todo, né? Eu acho que a gente consegue refletir, né, através da arte, através dessa imagem, o quão desafiador os processos de avaliação, e com certeza todo o processo de ensino que está envolto dentro da escola, né? Israel traz uma realidade aí que ele como ninguém, né, vem aí do chão da escola, sabe muito bem como acontecem determinados processos, e querendo ou não, isso reflete não só sobre as diferenças de aprendizagem, mas as diferenças de corpos, as diferenças, né, que podem existir e sempre existiram, né, dentro do processo educacional. Então, vai de você, por exemplo, desde do curso de matemática, do curso de computação, pensar em estratégias que possam dar de conta das especificidades que a gente tem, mas que seja um processo realmente justo e pautado na possibilidade, né, de você ter uma avaliação que realmente seja significativa, né, que compreenda o que está sendo trabalhado, né? Acho que fica aí uma reflexão, né, Socorro? Exatamente. Alguém mais? Então, posso passar, não é? Então, eu ia só complementar, Socorro, desculpa, perdão. Vá. Não, era só complementar as falas dos colegas, que, assim, a gente vê a questão como a gente já falou muito sobre inclusão, né, na disciplina, sobre a questão da diversidade, né, e aí a gente olha para essa figura e a gente vê que a diversidade não está sendo valorizada nesse processo desse teste, né? Se a gente for levar o pé da letra, né? É a questão de não pensar na diversidade, né? Não de pensar em variadas estratégias para fazer processos avaliativos ou processos seletivos, né? Ou de testagem. E não pensar nessa diversidade e nas especificidades, né? De cada sujeito, de cada pessoa. Né, eu acho que esse é um ponto crucial nesse processo, que inclusive, né, a P2 traz isso, né, pensar um plano de aula, pensar um projeto de intervenção, numa perspectiva inclusiva, né? Exatamente isso. Essa é a visão que eu gostaria realmente de ouvir de vocês, né?
a escola, ela como espaço sociocultural, em que está presente as diferenças, né? E há uma diversidade enorme no interior da escola, né? Mas nem sempre ela considera, né, essas diferenças. Ela não vê a complexidade, nem todos os elementos dentro do processo pedagógico. Então, não é um processo justo. Por quê? Porque ela acaba, né, quando não aceita as diferenças, quando ela não percebe nessa diversidade, ela acaba também excluindo, não é isso? Ela acaba, de uma forma, excluindo. Então, uma escola que se diz inclusiva, ela requer todas essas premissas. Primeiro, ela tem que garantir a qualidade do ensino a todos. Não é somente para alguns alunos, muitas pessoas têm a concepção de que a escola inclusiva ela foi feita apenas para incluir as pessoas com deficiências, né? Ou com necessidades educacionais especiais. Mas não, é uma escola em que se inclui todas as pessoas, de todas as etnias, né, raça, todas. Então, ela, além de garantir o acesso dessas pessoas, né, ela tem que garantir também a qualidade, porque não adianta também matricular alunos, ter uma grande quantidade de alunos numa escola, né, e ela não ter qualidade. Né? Não adianta de nada isso, porque o que vai realmente valer é o aluno aprender, é o aluno se formar, né? Então, se ela não tem qualidade, que tipo de aluno essa escola vai formar, né? E ela tem que conhecer, reconhecer e respeitar a diversidade. Uma escola que não reconhece a diversidade, né, não respeita, ela não é inclusiva. Ela tem que ver o aluno como foco central de toda a ação. Né? O aluno é o foco, não é o professor, não são os conteúdos, não, é o aluno. O aluno é quem tem que ser respeitado, né? Tem que ser valorizado, ver suas potencialidades, né, e necessidades, e responder com qualidade pedagógica a essas potencialidades, a essas necessidades. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que se chama Gardner, Howard Gardner. Ele é um psicólogo cognitivo educacional, é um professor de Harvard. E ele, recentemente, né, ele estudou os gênios e também estudou as pessoas com alguns princípios de lesões cerebrais, né? Ele estudou essas pessoas, né? Os níveis de inteligência, e ele chegou à conclusão de que nós, seres humanos, temos 7 tipos de inteligência. Então, depois que eu comecei a ler sobre a teoria de Gardner, né, que se chama a Teoria das Inteligências Múltiplas, vocês já escutaram? Já conhecem? Sim, sim. Sim. Inclusive, depois, Socorro, Alexandre queria fazer uma contribuição. Como você não está vendo, né? Aí eu resolvi mandar o áudio. Mandar o áudio é ótimo, né? Falar aqui no microfone. Mas pode falar, viu, Alexandre? Pode interromper. Então, obrigado. Deixa eu só aproveitar antes de você adiantar para retomar uma coisinha aí que você falou, que eu acredito ser muito pertinente a gente reforçar. Sim. A escola inclusiva não é só para o aluno com uma deficiência, né? Essa concepção que algumas pessoas associam com o conceito de escola inclusiva é muito ainda daquela visão da escola especial. Exatamente. Né? E nós, hoje, a partir da atividade do resumão que foi feito, né, nos meus tutorandos, nós criamos um grupo de WhatsApp para interagirmos. E aí lá, teve um aluno que ele ficou questionando por que essa discussão sobre a diversidade, por que essa questão do gênero na escola, se a disciplina não deveria se focar somente nas pessoas
que tinha uma necessidade educacional especial. E aí eu colocava para ele o seguinte: as pessoas que estão dentro desse grupo que nós chamamos de minorias, né? Sejam étnicas, sejam de gênero, sejam de raça, dentro das escolas, elas também passam a ter uma necessidade educacional especial a partir do momento que socialmente elas já são excluídas. Então, se nós ignorarmos essas pessoas dentro da escola, né, que tipo de contribuição a escola vai estar dando na vida dessa pessoa? Então, é muito bacana que você traz isso para a gente, né? Que a escola inclusiva, ela é para todos. Ela deve oportunizar o acesso e a permanência. Exatamente. Né? Com qualidade no ensino, respeitando as diferenças, combatendo os preconceitos, valorizando essas inteligências que você vai trazer para a gente, né? Essas inteligências públicas, porque muitas vezes também nós associamos aí a um padrão de inteligência que está muito associado ao responder os testes. Exatamente. Né? O aluno vai lá na pontinha do papel e tira 10. Mas será que o aluno é inteligente só porque ele tirou 10 naquele papel? Que outras habilidades, que outras características, que outras inteligências também não estão ali inseridas e que nós, muitas vezes, no nosso processo de avaliação, deixamos passar despercebido, né? Verdade. Era isso, viu, Socorro? Parabéns pelo que você vem trazendo aí pra gente. Pode continuar. Obrigado. Nada. E isso que você diz de se preparar para tirar um 10, né, também é outra teoria, né, que todos vocês devem conhecer, que é da aprendizagem significativa, de Ausubel, né? Que ele fala nessa questão da aprendizagem memorística, né, e a significativa. Então, continuando aqui com Gardner, a partir do meu conhecimento de Gardner, eu fiquei, assim, muito, muito feliz. Por quê? Porque eu sempre fui péssima em matemática, sempre. Eu sempre não conseguia obter boas notas em matemática. E eu me sentia muito traumatizada por isso, sabe? E quando eu estava na universidade que conhecia a teoria de Gardner, eu comecei a entender realmente por que eu tinha uma habilidade tão grande para fala, para escrita, né, para outras inteligências e não conseguia a matemática, né? E Gardner ele traz isso. Ele diz que o professor jamais pode julgar o aluno, né, porque não tirou boas notas em matemática, né? É porque, como dizia antigamente, é burro. Não consegue aprender. Não, é porque isso é intrínseco. Isso daí é o cérebro da pessoa, a parte do cérebro, né, em que uma inteligência sobressai mais do que a outra, né? Então, conhecendo a teoria de Gardner, eu fiquei muito feliz e passei também a conhecer meus alunos, porque a gente vê que tem alunos ótimos em matemática, mas você pedir para ele fazer uma interpretação de texto, ele não sabe, né? Ele não consegue. Aí tem muitas pessoas que têm habilidade para música, né? As inteligências, elas são 7. Ela é a lógico-matemática, né? Ela é a inteligência linguística, a espacial, a físico-sinestésica, a interpessoal, a intrapessoal e a musical, né? E há alguns autores que estão até acrescentando, eu já vi até 10 inteligências, né? Tem a também da natureza. A da natureza eu achei muito interessante. Eu vi um vídeo de Chico Bento, né? Chico Bento, o personagem de Maurício de Souza. Chico Bento vai para a escola e a professora faz várias atividades com ele e ele não sabe nada, ele só tira 0. Ela tenta na matemática, na música, tudo, e ele tudo não tem desempenho nenhum. Então, ela resolve ligar para a mãe dele e marca um encontro no sítio, né? Para falar a respeito, que já tem tentado de tudo, mas o Chico não se dá bem. E ela marca o dia, né? E quando ela chega no sítio, é recebida por Chico. E Chico vem logo trazendo uma goiaba muito bonita e oferece para a professora. E a professora
come essa goiaba e diz, Chico, que coisa deliciosa. Ele diz, fui eu que plantei. Aí ela vai, professora, vamos, minha mãe está chamando para almoçar. Vai, almoça, né? Aí a comida muito saborosa. Chico, e esses legumes, essa galinha, foi eu que cuidei, a banana foi eu que colhi. Então, no final, né, os pais chamam a professora e diz, sim, professora, e o que é que a senhora queria dizer sobre o Chico? Aí diz, não queria dizer nada não, o Chico é muito bom. Então, quer dizer, essa professora, ela passou a ver, né, que a inteligência de Chico estava para o cuidar da natureza. Ele fazia muito bom, tudo muito bom, né, bem feito. Então, se Chico era capaz de cuidar tão bem da natureza, Chico também era capaz de aprender, né? Ela tinha que entender esse lado dele e ver como o Chico era capaz de aprender. Né? Então, eu acho muito interessante para explicar as inteligências múltiplas. E nós, enquanto professores, digo, me inserindo, a gente não consegue ver que o aluno ele possui essas inteligências, né? E que nem sempre, nem todos os gênios conseguiram ter as 7 ao mesmo tempo, né? Porque dizem que Einstein não era bom em português, né? Na língua portuguesa, na língua dele lá, né? Então, assim, a gente tem que ver também isso, né? A gente tem que entender outras teorias para que a gente compreenda nosso aluno, né? Então, uma escola inclusiva, ela respeita essas potencialidades de cada aluno, as suas especificidades. Ela responde a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Ela tem que garantir a caminhada no processo de aprendizagem, porque ela apenas insere, mas não quer garantir uma caminhada produtiva, né? Uma caminhada com sucesso. Ela simplesmente deixa se levar. O aluno ainda continua indo atrás dos seus esforços, como a escola tradicionalista, né? Estudar, memorizar para aprender, né? Se não conseguir obter boas notas, também não vai obter sucesso, né, na vida, não vai ser um bom profissional, mas cabe à escola garantir essa caminhada, todo esse processo, né, com uma aprendizagem de qualidade, uma aprendizagem significativa, né, na construção das competências necessárias para o exercício pleno da cidadania, que é a questão, a gente não está formando apenas alunos para exercer uma profissão, né? Mas para eles exercerem a sua cidadania. Esse aluno ele vai poder transformar a sua localidade enquanto cidadão, né? Com os projetos de intervenções. Pronto, quando a gente solicita para vocês, alunos, né, um projeto de intervenção, a gente já está fazendo com que você possa intervir na sua realidade, né? As suas competências são capazes de transformar o seu local, a sua realidade. E isso é um papel nosso, sim, da escola, né? Tem que contar com a participação consciente e responsável de todos os atores que permeiam o cenário educacional. Uma escola inclusiva não é só o professor que tem que ser inclusivo, não. Se o professor for inclusivo e o gestor não for, de nada adianta. Se o supervisor não for, de nada adianta. Se o pessoal de limpeza não for, não adianta. Seja qual for a sua função na escola, você tem que ter um olhar inclusivo, né? Um olhar sem preconceito, né? Um olhar de colaboração, um olhar que quer mudar, né? Então, se não houver nessa equipe, né, harmoniosa, com um pensamento inclusivo, a escola com certeza não será inclusiva, ela será exclusiva, continuará, né, nesse processo de exclusão. E qual seria o papel do professor? Né? Em uma escola inclusiva, o professor ele é um agente facilitador e não desmotivador.
né? Certa vez eu até contei que fui em uma sala de aula e vi uma professora dizendo, não, deixa ele para lá, não é? Eu sei que o sistema, né, tudo já vem lá de cima pronto, que a gente tem que submeter, não é? Mas o professor ele nunca pode ser desmotivador, ele sempre tem que procurar algo, mesmo lutando, pedindo a colaboração de alguém, dos pais, né, de outro professor, mas vamos fazer algo por esse aluno. Ele jamais pode desmotivar esse aluno a compreender que ele está ali só por estar, para garantir um direito. E colocar nesse aluno que ele é capaz, de alguma forma, mesmo que não seja a forma que deveria ser, que a gente acha que deveria ser, mas o que ele é capaz de fazer, não é? Isso já é o bastante. E aprender também. Se o professor interagir com o aluno da mesma forma que ele age com outras pessoas, com respeito, amabilidade e, sobretudo, com segurança, o processo de ensino e aprendizagem terá grande possibilidade de se efetivar. Então, é também uma característica importantíssima numa escola inclusiva, o professor afetivo, né? Porque por muitos anos a afetividade ela não era considerada, né, como um mecanismo, como algo que impulsionasse a aprendizagem. Não tinha nada a ver. Ao contrário, muitos professores não queriam muito intimidade com o aluno, com medo de que o aluno pudesse não mais respeitá-lo, tirar a autoridade, né, confundir com intimidade. Mas a afetividade não é isso. A afetividade não são apenas expressões de carinho, não, de abraços, de beijo. A afetividade é você respeitar seu aluno, é você ser amável com ele, é você valorizar seu aluno, dar segurança para ele, né? Fazer ele compreender que ele é um ser capaz de aprender, né? Ter um zelo com esse aluno. Isso é afetividade, é isso que a escola inclusiva quer desse professor, um professor afetivo, né? Que proporciona... Oi? Socorro, e é até interessante você falar isso, né, da questão da afetividade, porque, querendo ou não, muitas vezes, até mesmo na pesquisa, na academia, a gente foi muito podado em relação a se expressar, expressar nossas subjetividades, né? Acho que até Mônica pode falar um pouco mais, de forma mais científica sobre isso, né? Mas, querendo ou não, a gente está muito envolto, né, nesse processo. Quando a gente fala sobre afetividade, como o Socorro muito bem pontuou, a gente não está falando simplesmente de ficar com carinho para os nossos alunos, mas de sentir empatia, de tentar perceber uma realidade que está presente, né, na nossa sala de aula. Israel, você ainda queria falar, meu querido? É porque Socorro não está vendo a gente, aí por isso que eu estou me manifestando no áudio. Não só quando a professora fez, e o professor também, Alexandre, que eu ia concordar com ele no posicionamento que ele falou, em relação ao que a professora também está colocando sobre a teoria de Gardner, né? Sim. E hoje era preferível ou que fosse de suma importância que o pessoal que trabalha aí, que a gente já discutiu nas salas de EE, estudasse um pouco sobre Gardner, sobre Alzheimer, para entender essa significância e a gente tentar diminuir. Eu não vou dizer colocar como questão de preconceito, porque o preconceito, eu entendo que ele surge a partir do momento que também as pessoas têm certa compreensão e entendimento, embora que não queira aceitar. Né, eu diria que falta a partir de certa ignorância, não quer compreender. E quando ela falou no quesito de Einstein, né, nós vamos ver, inclusive hoje, essa semana, foi refutada uma teoria dele, né, enfim, e a gente sabe que as teorias estão para isso mesmo, né. Posteriormente, amanhã pode dizer novamente que quem refutou estava equivocado, né, mas quando nós pegamos e vamos ver o processo histórico, ele não era um aluno, se ele não era um aluno nota 6, né,
referindo ao nosso sistema, quanto mais 10. Mas olha o cientista brilhante que ele foi. Então, quantos cientistas nós não temos perdido por falta de conhecimento e por falta de saber trabalhar com essas inteligências que não foram dadas habilidades para que eles pudessem desenvolver as suas competências com bastante fluidez, né? Então, eu estou muito triste, na realidade, que eu não pude participar das outras aulas, infelizmente, pelo trabalho, porque as aulas, praticamente, para mim, desse semestre, especificamente dessa matéria, para mim foi muito importante, apesar dos pesares do que aconteceu, né? Porque eu já paguei ela, né, como vocês sabem, mas o posicionamento, como ela está discorrendo aqui, é totalmente da forma que eu já vi, e isso me instiga muito. Inclusive, eu tenho buscado mais leituras mediante o que é posto nas nossas aulas. Então, eu acredito muito, e volto aqui me referir, eu acredito que os professores que vão sair de dentro do NEAD vai fazer uma grande diferença amanhã no chão das escolas. Muito bem. Muito bom. Coisa maravilhosa da gente ter até mesmo o pessoal que está assistindo pela primeira vez, né? A nossa querida tutora Socorro, né? Dando a sua contribuição, Socorro. Ave Maria. A gente tem nem palavras assim para dizer esse momento, né? Porque eu gosto muito desse processo, né? Que a gente pode conversar uns com os outros, né? Interagir. É outro formato, né? É uma perspectiva bem bacana. Isso é uma perspectiva inclusiva, né? Colaborativa. Sim, exatamente. Sim, pode prosseguir. Alguém gostaria de intervir de alguma forma? Quem quiser fazer algum comentário na fala da professora Socorro, pode ficar à vontade, tá, gente? Ligar o microfone, quiser, que ela não está vendo a tela da gente. Não dá para ver as mãos. Vai anotando e no final a gente diz. Pronto, pode ser também. Então, vamos continuar. Proporcionar... Uma coisa que a professora falou aí, que eu achei muito interessante, foi sobre essa questão aí da inclusão, quando não envolve toda a escola, né? Porque eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque, por exemplo, eu vou trabalhar sobre a questão dos alunos com surdez. E aí a gente percebe que a principal método que a gente dispõe hoje, né, para lidar com esse grupo, é a questão do braille, né, da linguagem de sinais, enfim, né? E aí o que acontece? Às vezes, na escola que eu trabalho, eu já tive alunos que eles são habilitados nisso, eles são bons lá na língua de sinais, só que o que acontece? O resto da escola não é, entendeu? Então, aí fica, triste, né? Até certo ponto, é triste, porque assim, a gente vê que o aluno está apto, mas infelizmente nós, alguns professores não estão, os colegas não estão, então é como se ele fizesse essa parte dele, mas a gente não fizesse, né? Exatamente. Graças a Deus, eu acho que eu faço que nem o colega falou e a senhora também mencionou muito bem, né? A gente está aqui para tentar mudar isso, né? Eu acho que essa levada de alunos que vai aqui já vai com essa mentalidade diferenciada, né? Com certeza. Olha, eu acho que, por exemplo, quando o Edson traz esse recorte, né, da realidade em que ele está vivenciando sobre a educação de surdos, a gente percebe o quão segredista é nesse processo, né? Porque os alunos estão habilitados, os alunos são, por exemplo, uma boa parte é fluente em Libras, mas do que adianta se o professor não é? Do que adianta se os colegas não são? Né? Exatamente. Então aí a gente tem um reflexo de que, por exemplo, por mais que tenha a presença de um tradutor intérprete na sala de aula, né, para aquelas aulas, aqueles momentos em que todos estão reunidos, mas do que adianta se ele não consegue interagir sem a presença do intérprete, né? Querendo ou não, está imerso no mesmo nicho, no mesmo grupo, né, em que ele poderia estar, por exemplo. Então aí a gente já tem um reflexo sobre a nossa educação. É a mesma coisa das escolas dizerem que são bilíngues, e você chega na escola e o porteiro, por exemplo, está falando português, né? Aí chega em outros departamentos todos, não sei falar inglês, não, só os professores, né? Então, a escola não é bilíngue, né? Assim é também a escola inclusiva. Todos têm que estarem aptos dentro desse processo.
Vamos receber crianças surdas? Vamos. Então, todos vamos fazer cursos de Libras. Vou trazer cursos para cá, para a escola. Né? Então, uma escola inclusiva, ela pensa, né, como o aluno falou no início, de forma holística, né, em um todo. Não é específico. E acaba até sobrecarregando o professor, não é? Porque não cabe somente ao professor, mas toda a escola dentro desse processo. Proporcionar momentos em que alunos aprendam a lidar com as diferenças e a respeitar o próximo. Isso é muito importante, trabalhar esses alunos, porque a gente sabe que o preconceito existe, até mesmo entre as crianças a gente vê, né? Ai, não quero amizade com ele porque ele não é da minha cor. Ai, não, ele não sabe, ele está numa cadeira de roda, ela não vai brincar comigo. Né? E é esse o momento que o professor tem que parar e vamos trabalhar isso. Né? É a partir da infância que a gente já vai trabalhando essas questões na criança, né? As questões de valores, de respeito, né? E isso é super importante. E a gente sabe que somos etnocêntricos, né? Vemos tudo a partir de nós. Então, para ele, a referência de uma criança vai ser ele é o melhor. Então, se o outro não é igual a ele, né, ele vai diminuir o outro. Então, claro que existem já crianças, né, que são trabalhadas, que vêm de um contexto, não é, muito bom, de respeito, né, ao outro. Então, essa criança ela já vai refletir muito bem na escola, porque isso também a gente tem que ver, há influências, né? Eu já peguei alunos que a mãe dizia que eles eram hiperativos. Eles são meu aluno é hiperativo. É hiperativo, Então, como é? A senhora já procurou ajuda, um psicólogo? Não, mulher, porque ele é hiperativo, ele não para, ele só vive batendo, quebrando as coisas. E quando a gente vai ver, é uma questão de indisciplina, não é hiperatividade, né? É indisciplina, esse aluno é aluno indisciplinado. Então, tem que se trabalhar tudo isso em conjunto, né? De forma colaborativa, com a família, né? Com a escola ao todo, essas questões, para que esse aluno ele passe já a ver com outros olhos, né? Passe a aceitar as diferenças, e que todos são iguais, né? E diferentes nas suas especificidades. Oi? Sim. Não, Socorro, com certeza. Eu acho que aí tem até uma questão que a gente até abordou bastante sobre... Eu acho que uma questão que a Mônica trouxe nas nossas outras aulas, sobre essa questão de tentar patologizar ou tentar dar um diagnóstico, né, para uma determinada situação. Por exemplo, no seu caso, né, a mãe falava que o aluno era hiperativo e poderia ser, no caso, uma questão de indisciplina, né? Ou, sei lá, o aluno ou a criança ter um comportamento inadequado, por exemplo. Eu acho que, nesse sentido, o olhar do professor é muito importante, né? Não só para dar um diagnóstico. Existem alguns casos que, obviamente, a gente vai precisar de outros aparatos, né? O professor não pode diagnosticar, de né? fato. Mas exato. É a partir do olhar dele, né, que a gente pode se trabalhar. Exatamente. Tanto é que a maioria dos momentos em que há uma interação, por exemplo, de aprendizagem ou de comunicação, acontece principalmente na escola, né? São muito raros as formas assim de interação que acontecem dentro da própria casa, né? Às vezes pela própria situação em que a gente está vivenciando. Adriano queria fazer algum complemento, querido? Você tinha levantado a mão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Meu querido ex-aluno. Sim, estou aqui. Espero que vocês estejam muito bem, pessoal, alunos, colegas, professor. Estou me sentindo aqui em 2014, viu, Socorro? Lá em estágio 1. Como foi incrível, né? E como é incrível o Socorro, assim, com essa mansidão, com
com essa calmaria, né? Que a gente dá vontade de passar o resto da noite ouvindo. É incrível a sua fala. E aí, Socorro, ontem, Socorro e os demais, ontem eu participei de uma defesa de monografia do curso de Pedagogia da UERN, e a aluna tratava o ensino de arte como um meio potencializador da inclusão na escola. E é bem interessante porque, assim, quando eu trabalhei a minha dissertação de mestrado, eu fui para os CAPs, e um grande fator que os CAPs trabalham é justamente com a arte, né? Pautado na dança, no teatro, na pintura, e eu não tinha atentado para isso, o quanto a arte é inclusiva, né? E aí eu precisei não só dessa leitura e dessa reflexão do texto, né, de Valéria, mas da fala dela, né? E quando ela começou a falar, eu comecei a me lembrar dos momentos do CAPS e o quanto realmente a arte ela é inclusiva. Por quê? Que vai casar justamente com a fala de vocês, porque ela vai trabalhar o aluno que não consegue ler, que não consegue escrever, que não consegue contar, porque ela vai trabalhar justamente as outras habilidades que ainda não cabem, ou os professores ainda não deixam que caibam na matemática, na ciência, na história, no português, e fica ali todo mundo muito meio que padronizado, né? Ou você aprende, ou você não, ou diz porque não aprende, né? A escola ainda é muito disso, e quando você vai, principalmente para a perspectiva da escola pública, infelizmente, ainda é uma realidade um pouco mais excludente e cruel, né? Semana na segunda, porque quando a gente está na sexta, a gente já tem dificuldade de saber quando foi, né, os acontecimentos. Mas na segunda eu tive uma reunião com os meus professores, e nós não temos na escola que eu trabalho, a escola pública, nós não temos AEI, né? Nós temos uma sala de AEI. Nós montamos esse ano uma sala multifuncional, mas nós não temos a sala realmente de atendimento educacional especializado. E aí eu trouxe para eles, né, a proposta e disse que estava tentando, né, os profissionais e, enfim, o espaço físico, todo, você não consegue isso assim tão facilmente, né, ou pelo menos deveria, mas na prática não se consegue. E a resposta dos professores foi a seguinte: tomara, porque eu não aguento mais os alunos especiais. Desse jeito. Aí eu fiquei assim, eu digo, e aí eu digo, eles vão sair da escola? Eles vão agora ser alunos da sala de AE, vão deixar de ser alunos da escola, para justamente, porque eu disse até assim, porque se for, gente, eu vou parar por aqui. Eu não vou nem botar essa ideia para frente, porque você sabe assim, as pessoas ainda não enxergam, e aí a gente já são décadas que a gente tem essas discussões, já são décadas que os documentos estão aí, e eles dizem que não é mais uma modalidade, né, de educação especial, e sim educação inclusiva que tem que acontecer no contexto do chão da escola. E a escola, digamos, normal, aquela escola que a gente está acostumado, os alunos precisam estar lá, né? E não enquadrados, mas a escola, dentro daquilo que o Socorro está falando, dentro das suas possibilidades, ela tem que dar, digamos assim, seus pulos, né? Obviamente que esses pulos envolvem política pública, formação docente, a gente não tem como negar, mas a escola precisa atender, a escola precisa trazer digamos assim, que um resultado, como é que ela vai atender, né? Como é que eu sou bilíngue se os meus trabalhadores não são? Como é que eu sou inclusiva se meu trabalhador não sabe o que é inclusão? Se ele não sabe conscientemente o que fazer para incluir? Então, assim, a gente esbarra muito nessas questões mesmo, sabe? Assim, que a gente já deveria ter avançado, mas a gente não avança às vezes porque justamente por uma falta até de conhecimento,
né? Assim, Exatamente. é o tipo da coisa. Como é que um professor de português forma um aluno leitor se ele não é leitor? É verdade. Né? Então, ele não É. vai formar, ele As não vai fazer, ele não vai dar. incongruências. Isso, ele não vai conseguir fazer esse milagre. Mas aí, quando eu sou inclusivo, aí eu posso sensibilizar, né? Porque, infelizmente, a gente ainda está na fase de sensibilizar. Acho que a gente já deveria ter avançado, mas a gente ainda está muito nessa fase realmente de embrião, né? Embrionário, eu acho. Exatamente. Mas não é assim, não é por falta de pesquisa, não é por falta de, digamos assim, normativas. Nós temos aí para pesquisas excelentes, né? Leis nós temos há muito tempo, mas realmente está faltando mais uma questão tanto de política pública, mas justamente de atitude, de querer fazer, sabe assim, de entender que é meu aluno, que pertence à rede e que eu sou trabalhador da rede, né? A gente tem agora aquela portaria, né? A emenda, que vai se tornar a emenda de trazer psicólogos e o serviço social para a escola, que eu acredito que será muito significativo, principalmente para a educação inclusiva, porque é como... E isso eu vejo já um passaporte para a psicopedagogia e para outras ciências que precisam caminhar junto com a escola, porque é aquilo que você fala, Socorro, a gente até sabe que o aluno tem determinada deficiência, determinada especialidade, mas a gente não pode. Não pode. Porque a gente não tem informação para isso. A gente, com o tempo, a gente percebe, né? A gente leva para... A gente tem experiências, isso, né? A experiência nos faz entender que o aluno tem, mas a gente não tem a formação para isso. Não tem. E aí eu preciso das outras ciências, da psicologia, da psicopedagogia, do serviço social, para conseguir caminhar melhor. Mas, assim, está sendo incrível essa aula, Socorro. Eu estava com muita saudade de ouvi-la, viu? Tá bom, e estou aqui atento. Obrigado pelo momento. Obrigado a você também, foi muito pertinente. O que Adriano acabou de falar, exatamente essa gravura que eu tenho aqui, né? Vocês estão vendo, né? O ensino colaborativo para a inclusão. Né? Esse trabalho conjunto do professor especialista, né, do AE, com o professor de ensino comum, né, de sala de aula, regular. O professor de sala de aula, ele jamais pode dizer que com a criança que tem alguma necessidade, né, educacional especial, que essa criança, não vamos deixar ele por aqui, porque lá no AE ele aprende. Lá no AE as meninas vão ajudá-la. Não, ela tem que exercer o seu trabalho, né? Ela tem que fazer com que esse aluno se sinta aluno dentro daquela sala, né? E o AE é apenas uma colaboração, né? São outras formas, né, dele aprender, dele conhecer melhor, que vai ajudá-lo a estar bem dentro da sala de aula, a se inserir dentro da sala de aula. Mas não cabe ao professor especialista de um AE, né, dos profissionais do AE, né, exercer a função do professor de ensino comum, da sala comum. Né? Tem que ser um ensino colaborativo. E temos muitos desafios, né? Aqui eu coloquei poucos, porque nosso tempo é pouco, né? Mas são inúmeros os desafios de uma escola inclusiva, né? Que temos que superar. E espero que um dia a gente consiga, né? Ter uma escola realmente inclusiva, porque ainda estamos no processo, né? Estamos no caminhar. Então, alguns dos desafios, né? Primeiro, introduzir os recursos e tecnologia assistiva, né? Que a gente já viu com o professor Edson, questão das tecnologias assistivas, dos recursos. Isso é importantíssimo numa escola inclusiva. Socorro, mas precisamos de verbas, precisamos de recursos para comprarmos os recursos, né? Não estou falando aqui só de altas tecnologias, né?
de recursos tecnológicos que vai proporcionar, não, a coisas simples, do que a gente pode fazer, né, no dia a dia, do que se pode conseguir para que a escola, não, se quiser, faz, gente. A gente viu, quando eu passar os slides, vocês vão ver, que há escolas que trabalham com recursos e tecnologia que eles mesmos produzem, né? Jogos, né? Algumas tecnologias de vida diária, né? Do cotidiano, em sala de aula. É possível trabalhar, né? Quando a escola, não é só o professor, quando a escola quer, né? Toda a escola. Tem uma estrutura física inadequada. Isso é um desafio a ser, eu acho que deveria ser logo, sabe, adequado, porque não cabe mais os nossos alunos com e sem deficiência, né, estarem em espaços inadequados. Mas não quero aqui criticar rede municipal, nem rede estadual, mas a gente vê salas de aulas com vários alunos que é impossível ali se ter uma educação de qualidade, né? Se ter aprendizagem, amontoados, né? Coisas quebradas, sem recursos nenhum. Eu já presenciei, gente, nos meus estágios, com meus alunos, eu já presenciei uma aluna chegando, uma aluna, né, em situação de cadeira de rodas, ela chegando e alguém fica com ela nos braços para ela entrar, né? E depois colocarem a cadeira de lado, sei lá, fechar a perna, tirar a roda, sabe? Desmontar a cadeira inteira. Tanto que a escola, posteriormente, ela fez uma vaquinha e comprou uma cadeira que fechava. Porque a porta não passava, a cadeira de rodas, né? Então, isso não pode mais acontecer. As escolas, elas têm que se adaptarem às necessidades dos alunos, e não os alunos às necessidades que a escola está tendo, né? Então, cabe aí o gestor buscar por isso. Não, eu vou receber alunos em cadeiras de rodas, eu vou receber com deficiências visuais, eu tenho alunos hiperativos que correm, que são desassossegados em sala, eu tenho que ter espaço, entendeu? Então, as escolas, elas precisam de estrutura física, né? Porque muitas são totalmente inadequadas, né? E isso já descarta que é uma escola inclusiva. Escola que tem poucos professores qualificados e especializados. É culpa somente do professor? Não, mas também da escola. A escola tem que incentivar seus professores a se qualificarem, né, e especializarem. Muitos professores, eles... eu sou especialista em que sou psicopedagoga. Tá. E pronto, aí acabou, né? Mas existem várias especialidades que você pode estar fazendo e contribuindo ainda mais com a escola. O ensino, a aprendizagem, ela é contínua. Então, cabe a gente estar sempre se aperfeiçoando, sabe? Tem um curso de bombeiro? Tem. Professor, vou fazer. Vai ser útil? Vai, um dia vai, sabe? Vá buscar conhecimento em todas as áreas, né? Traga conhecimento para a escola, busque conhecer todos os espaços. Claro que a gente não vai enlouquecer de quero conhecimento. Não, mas para dizer que o professor ele não pode achar que já sabe tudo, né? E também desprezar outras áreas, porque tem professores que só acham que a sua área pronto, já sei o bastante, já sei da minha área é minha área, a sua é a sua. E não é assim, a gente precisa ter conhecimento em diversas áreas. É a questão da interdisciplinaridade ou da transdisciplinaridade, né? A gente precisa ter conhecimento, sabe? Se tem o exemplo do bombeiro figurativo, né? Mas para dizer que nós precisamos, né, estar buscando esses conhecimentos.
é muito bom, é bom para a escola, é bom para o professor, é bom para o aluno, né? É bom para a sociedade. Então, a gente não pode ter essa visão. A escola tem que ter professores super qualificados, especializados. Ter atenção quanto ao combate de preconceito, né? Que a gente já falou, já pontuou anteriormente, né? Essa questão do preconceito tem que ser combatido na escola. Né? E o preconceito não é só quanto à questão de ter estigma, né? De menosprezar, de não valorizar, mas também até a questão, pronto, exemplo, há escolas que, quando você vai conversar com outras pessoas da escola sobre um aluno, pronto, tem um aluno em situação de cadeira de rodas. Você vai conversar, ai, que é aquela menina, que menina linda, inteligente, ai, coitadinha, mas nem brinca, a bichinha fica ali, tenho tanta pena. Pronto, as crianças com paralisia cerebral, né? Há um estigma muito forte com essas crianças, né? De que elas não são capazes. Mas são, gente, elas são altamente inteligentes, elas gostam de brincar, sabe? Elas gostam de dançar, elas da sua maneira, né? Mas aí muitos vêm como coitadinha, e isso está acentuando o preconceito. Quando você vê, ai, coitadinha, ai, como será a vida dessa menina, meu Deus. Mulher, ela vem para a escola, mas a gente sabe que ela não aprende. Quer dizer, esse pensamento dentro da escola tem que ser combatido, né? Também por funcionários e alunos, né? E, como já falei anteriormente, o número excessivo de alunos por sala. Isso, em uma escola inclusiva, meu Deus, é um grande desafio, porque compromete muito com a aprendizagem, né, e com o desenvolvimento, né, dessas crianças. Totalmente, viu, Socorro? Quando você fala, né, sobre esses aspectos, muitas vezes a gente compreende que não é somente no processo dentro da escola, né? Mas, querendo ou não, nós, é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, porque, querendo ou não, nós somos agentes de transformação. Sim. Né? E, querendo ou não, os reflexos das atitudes que a gente faz vão para a sociedade como um todo. Né? Querendo ou não, estamos trabalhando nas relações interpessoais com os nossos alunos. Às vezes você pode achar assim, mas Epson, eu sou professor de matemática, eu estou lá só para dar a fórmula de Bhaskara e pronto, eles precisam entender aquilo ali. Não é que você vá, por exemplo, parar uma aula para explicar sobre esses assuntos que a gente está fazendo aqui. Mas você tem ideia de que uma atitude mínima que você faz pode fazer toda a diferença na vida escolar daquelas pessoas. A gente vê vários traumas, né, de pessoas na infância que falam sobre experiências não tão prazerosas com a matemática, por exemplo, que eu cito aqui. Né? Será que uma atitude de um professor, né, Socorro, poderia fazer toda a diferença na sua vida como aluna? Sim, exatamente. Né? Chegar mais próximo e dizer assim, Socorro, o que está acontecendo? Você não está aprendendo por quê? Né? Sei lá, tentar indagar e tentar se colocar empaticamente, né, para tentar perceber o que você pode fazer de alteração, ou se é realmente um processo de mais dificuldade que você precisa de outras pessoas. Então, isso aí é um processo de reflexão constante. Exatamente. Né? Geisa, queria falar? Quero sim, Emerson. Eu achei muito interessante as colocações da professora Socorro, e eu gostaria de contribuir no sentido de que eu tive o privilégio de trabalhar em uma instituição aqui em Mossoró, que eu considero, de certa forma, inclusiva, uma escola inclusiva, uma escola particular, obviamente eu não vou falar o nome, mas é muito interessante quando se coloca algumas coisas, porque eu vi lá no início da conversa, no meio, alguma coisa falando sobre gestão, e eu tenho batido muito nessa questão. E eu vejo que realmente, hierarquicamente, culturalmente, essa questão da inclusão não deveria nem partir diretamente da gestão, deveria partir diretamente da Secretaria de Educação, seja estadual ou municipal, certo? Porque quando se coloca algumas situações como formação da equipe, não somente do professor, não adianta querer uma escola inclusiva e fazer formações somente para professores,
Tem que ser. Tem que ser do porteiro ao diretor, ao gestor, à diretora, seja lá quem for. Mas isso a gente precisa entender que não tem como o gestor querer fazer algo relacionado à inclusão se a equipe não estiver envolvida. Exatamente. Não adianta o professor, no meu caso, da educação especial, querer fazer algo de revolucionário na escola, se o diretor ou a própria a Secretaria de Educação não estiver envolvida. Por quê? Eu vou falar por mim, entendeu? Essa contribuição é particular, e aí cada um tira as suas conclusões. Se eu faço algo de inovador dentro da sala de aula, ou então na própria escola, as pessoas, os colegas, a equipe questiona: quem é você para querer mudar? Quem é você para querer mudar o que a escola já está, o trabalho da escola? Então, vejam que é muito ampla essa questão da inclusão na escola. Não adianta, claro que só eu vou fazer um pouco da diferença, sei que vou. Mas, se não tiver gestão, se não tiver da equipe da limpeza, até hierarquicamente, até um gestor, não adianta. Então, de certa forma, eu responsabilizo as secretarias de educação, porque esse olhar deveria vir de lá, certo? Por quê? Porque a preocupação de fazer um planejamento sem pensar nas pessoas que têm algum tipo de deficiência? Por que elaborar um sistema avaliativo sem pensar naqueles outros que têm dificuldades de aprendizagem? Aquela imagem que a professora Socorro colocou lá no início, ela é muito... É o reflexo da escola hoje. A gente sabe que o elefante não vai subir aquela árvore. A gente sabe disso. Por que coloca um sistema avaliativo onde a gente sabe que alguns alunos não irão seguir? Eles irão ser reprovados. Eles estarão fora do processo. Então, não há esse olhar cuidadoso para que esses alunos possam, de fato, realizar as tarefas e, de repente, apresentar o resultado que a gente espera. Certo? Então, tem uma série de fatores. Eu venho falando algum tempo atrás, desde os nossos encontros, e eu coloco a gestão. E eu volto atrás, não é a gestão. Se não colocar uma cultura, se culturalmente as secretarias de educação não colocar a educação inclusiva como prioridade, nós vamos enxugar gelo. Por quê? Retroceder. Maria do Socorro, Socorro, você sabe disso. Eu estou falando porque eu tento fazer algo diferente na escola, aí a professora titular ou a própria gestão, a besteira, vai desperdiçar material, vai desperdiçar isso ou aquilo. Então, se você tem a sorte, a felicidade de encontrar um gestor, uma gestora que tem essa visão inclusiva, ótimo. Mas se não tiver, olha, você vai enxugar gelo. Aí você diz: Geisa, mas o seu trabalho você não se garante. Garanto. Mas eu preciso de uma parceria da escola desde o porteiro. Verdade. Certo? Até a gestão. Desde a família que está em casa até a gestão. Então, é um trabalho de formiguinha. Por isso que eu falei no início da minha fala agora, que eu tive o privilégio de trabalhar numa escola onde esse processo de inclusão, ele começava na família. Então, eram as famílias que eram chamadas às reuniões, às palestras, para entender o processo de inclusão. E, obviamente, a gestão da escola teria que participar. Certo? Então, não adianta a gente cobra tanto dos professores, a gente cobra tanto das famílias, mas se não tiver um trabalho conjunto, coletivo, em parceria, esse trabalho não adianta, certo? E eu tenho batido muito nessa tecla, quando eu vejo um exemplo, a secretaria cobra que os alunos participem das aulas remotas. Professor Ebson, o senhor talvez até concorda ou discorda, não sei, mas quando eu vejo um aluno surdo numa sala de aula, onde ele está fazendo o primeiro ano, que ele não tem acompanhamento nenhum,
como é que eu faço um trabalho inclusivo com esse aluno? Não é? Dói o coração, dói a alma. E a gente tem que trabalhar e começar por onde? Pela família. Família, você precisa levar essa criança, sabe? Ela precisa de apoio. Então, de nada adianta se não tiver essa visão que nós... Eu estou falando particularmente de mim, porque eu sei que eu tenho um olhar muito criterioso nesse sentido. E eu fico inquieta quando eu vejo um aluno surdo sem apoio, só com auxiliar, um exemplo, acompanhando, servindo de babá. Isso é terrível, certo? A gente vê um aluno com alguma deficiência visual ou até cego, que serve também como babá, não adianta. E a gente sabe que muitas vezes a sala que está fechada na sala do gestor tem um monte de material que poderia estar sendo distribuído. E hoje a gente não pode nem, enquanto professor, não pode nem reclamar da falta de recurso, da falta de material. Existe sim material. O que falta? São pessoas realmente determinadas. Olhe, é instigar, é ficar inquieto com a situação, é questionar, é provocar. Tanto as famílias, como a gestão, como o próprio professor. Sabe? Porque o professor titular, ele, de certa forma, se incomoda com o comportamento daquele aluno. Um exemplo, um aluno com espectro autista, ele fica inquieto. Fala para o auxiliar, leva esse aluno daqui. Não, não é. A gente tem que ensinar aos alunos que estão na sala a respeitar aquele momento do aluno. E como eu tive o privilégio de trabalhar numa escola que eu considero inclusiva, nós tínhamos muito essa questão. Aí o aluno não respeita, não. O trabalho começava pelas famílias, depois pelos alunos e pela equipe. Então, houve todo um trabalho de formiguinha, que não é fácil, mas ele precisa existir para que o processo de inclusão aconteça nas escolas. Então, é isso aí. Infelizmente, é isso que acontece. Espero que alguém tenha um depoimento diferente do meu, porque essas foram as 2 escolas que eu trabalhei. E veja só, 2 escolas públicas que eu trabalhei. Inicialmente, a referência positiva que eu tenho foi de uma escola particular. Então, eu agradeço muito esse olhar que eu tenho também, além dos cursos de especialização, dos cursos inclusive, eu fiz um curso de Libras com o professor Ebson, né? Eu estou vendo você, viu, professor? Mas é gratificante quando a gente vê o esforço de toda a equipe, desde o porteiro. Quando eu falo porteiro, é porteiro mesmo, não é a pessoa que está fazendo a limpeza lá na frente. Exatamente. Ter o olhar, o cuidado com aquele aluno que tem algum tipo de deficiência. Certo? Então, que a gente passe, a partir de hoje, a olhar esses alunos, como eu costumo dizer, como se fossem nossos filhos. Era esse tratamento que você gostaria que o seu filho tivesse? Então, é assim que eu tento passar por todos os ambientes escolares ou não escolar que eu passo. Então, espero que tenha contribuído com vocês. Com certeza, gente. Contribuiu muito. Gente, eu acho que, por exemplo, no depoimento de GIs, a gente pode refletir sobre muitas coisas, né? Desde o processo em que a gente está se encontrando, em que, como eu costumo falar, né? Às vezes o buraco não é mais embaixo, não, é mais em cima, né? Por exemplo, falando do sistema educacional, pensando até mesmo no que a Adriana falou sobre políticas públicas que possam parar as nossas lutas, né? Inclusive, muitas vezes a gente precisa usar, pelo menos no contexto brasileiro, da legislação, tanto é que é uma coisa muito chata, né, querendo ou não, que a gente precisa dizer assim, olha, tem na legislação, respeite meu direito, né, faça com que isso aqui seja válido, a gente precisa lutar muito politicamente para garantir algumas coisas. Tanto é, por exemplo, que está tendo, na verdade, uma discussão agora sobre o ensino bilíngue para surdos dentro da LDB, por exemplo. Então, aí já foi até aprovado na Câmara, né, e vai para o Senado, e é uma coisa assim que a gente pensa, né, o quão necessário é uma política pública, por exemplo, uma legislação que possa amparar direitos básicos dessas pessoas, né, em que a gente está discutindo aqui sobre
N estratégias possíveis, né? Durante as aulas a gente viu muito sobre isso, mas eu continuo acreditando que nossas atitudes também influenciam diretamente nisso. Será que se, por exemplo, no contexto em que a Geisa apontou, né? Se todos os professores fossem sensíveis, né, a uma causa como essa, que impacto teria na gestão e, consequentemente, nas categorias hierárquicas acima, né? Então, isso também tem um pouco mais de influência, né? Por isso que é tão importante a gente investir na formação de professores, como vocês estão aqui, né? Então, é uma coisa que me mexe realmente, acho que todos nós, né? Por isso que a gente está dialogando sobre isso. Eu espero de verdade que vocês, né, compreendam e pensem, né, e reflitam. Aqui, posso dar continuidade? Por favor. Aí, Socorro, só lembrar que a gente tem ainda mais uns 13 minutos para encerrar o horário da aula. Ai, meu Deus! Pois não vai dar A discussão tempo maravilhosa. Então, aqui é mais um resumo, né, do que é uma escola inclusiva, um sistema de colaboração e cooperação, a infraestrutura, que eu já falei, a parceria com os pais, ambientes flexíveis, acessibilidades, condições adequadas de trabalhos, professores capacitados e flexibilidade curricular, né? Uma escola inclusiva, né? A inclusão, ela vem garantir a todos o direito de participar das mais variadas esferas sociais, né? Um local, não é, que seja possível o acesso e também a permanência, que seja trabalhado, né, mecanismo, façam rupturas, né, com preconceito, com discriminações, né, procedimentos, e seja valorizado, né, a identificação, né, que é a identidade, a remoção de barreiras, não são apenas arquitetônicas, mas as de aprendizagem. Aqui cito o Montauban, né, que quando ela traz que toda criança precisa de uma escola para aprender e não para marcar passo a passo segregada, em classes especiais e atendimentos à parte. Tenha ela algum tipo de deficiência ou não, né? Priorizar a qualidade do ensino regular pois, um desafio que precisa ser assumido por todos os educadores. Ebson, eu acho que não vai dar tempo para trazer o espaço não escolar. Sim. Próxima aula. Assim, se você tiver disponibilidade, querida, e quiser continuar na próxima aula, dá certo demais também. Pronto. Viu? Aí eu deixo para a próxima aula o espaço não escolar e trago as experiências. Pronto. Perfeito. Certo? Pode ser sim. Então a gente para por aqui, não é? Eu agradeço demais, né, a colaboração de vocês, né? Eu adoro essa troca, né, de experiências, de ouvir dessas narrativas, e só quero agradecer por esse momento. Então, próxima aula a gente dá continuidade, falta pouco, só o espaço na escolar e as experiências, né? Perfeito. Gente, eu não tenho palavras para agradecer você, Socorro, pelas suas contribuições, viu? Olha aí, trazendo as imagens. Estamos vendo aqui as imagens, viu? Aqui, bem bacanas. Então, Socorro, muitíssimo obrigado, minha querida, por ter aceitado o convite, mesmo que de última hora. Mas, como você tem uma experiência tão rica e tão importante, assim como os demais aqui, né, os nossos tutores, a gente se sente muito feliz, né, de verdade, em poder trocar informações, trocar figurinhas. Sim. Aí eu reforço aquela necessidade. Até mesmo nós aqui estamos trocando informações, mas que vocês também, que estão assistindo essa aula, possam ter amparo, né, de uns pelos outros, né, de sempre constituir essa rede de apoio, tanto para os colegas específicos de vocês, mas também outros profissionais, a gestão da escola, né, em que vocês estão inseridos, e pensar na perspectiva em que possa realmente dar conta, né, da realidade que você está analisando, mas nunca sejam omissos, nunca tentem fazer de qualquer jeito, né? Sempre você vai se sentir mal. Tem algumas pessoas que conseguem levar de boa, mas geralmente a gente se sente mal, tá?
E o que eu quero é que vocês não se sintam maus, que procurem ajuda, nos procurem. Por isso que é tão importante a gente investir na formação desses profissionais, como a gente está fazendo aqui. Vocês estarem pagando essa disciplina, né? Obviamente, muitos aqui estão no 7º, 8º período, já vão estar no mercado de trabalho, e é importantíssimo que vocês tenham essas informações. Pelo menos uma reflexão. A gente quer, na verdade, não é fazer com que todo mundo esteja preparado para, sei lá, atuar numa sala do AE. Não é isso, tá? A gente quer que vocês tenham a mente aberta realmente para pensar em possibilidades e até mesmo não só na sala de aula, né? Mas para além dela, para que vocês sejam agentes de transformação em N realidades, como até mesmo Socorro vai dar continuidade. Socorro e demais tutores, eu não tenho nem palavras para agradecer, né? A gente, até no início mesmo da disciplina, a gente já tinha cogitado a possibilidade de fazer trocas, assim, né? O guiamento por um dos tutores, só agora que a gente conseguiu. E que experiência maravilhosa. Eu gostei bastante. Então, Socorro, alguma palavra final, minha querida? Não, ou os demais tutores, ou os alunos. Somente agradecer, não é? E gostei demais dessa experiência, espero que a gente possa estar repetindo, né, essa troca, e também de ouvir os alunos, né, porque a gente faz também pensando muito neles, né? Em breve estarão atuando, ou muitos já estão. Então, é necessário que eles ouçam, que eles saibam, que eles pesquisem, né? Ver o interesse do aluno. Quando a gente traz uma coisa nova, interessante, que aí já instiga o aluno a pesquisar, a procurar, e isso ele já vai levar para a sua prática, né? Então, é uma experiência maravilhosa, gostei bastante, né? E só agradeço pelo convite. Show de bola, muito obrigado, Socorro. Gente, antes da gente finalizar, não sei se tem mais alguém que gostaria de se manifestar. Alguém? Só para a gente dar os encaminhamentos sobre a P2. Alguém? Não? Então, gente, só reforçando, né, a nossa AP2 está disponível até o dia 5 de junho, tá? Ela vai ser a última atividade que a gente vai fazer. Contudo, ainda a gente vai precisar, né, organizar, acredito que possivelmente a gente possa ter mais uma AO, né, atividade online, que vai ser um pouco parecida com o que a gente já vem desenvolvendo, né, possivelmente um questionário. Mas ainda isso vai ser combinado. Caso não dê tempo, até porque vocês têm um volume de trabalhos, né, nesse período, possa ser que a gente use só as 2 AOs para a composição da segunda nota, tá? Mas é possível que tenha a terceira, ainda vai ser analisado. Eu quis dar prioridade justamente nas APs, porque é um volume um pouco maior de trabalho, por exemplo, né? Nessa AP2 composta por 2 produções, que seria um plano de aula que vocês já estão um pouco mais acostumados a fazer nesse período do curso, mas o projeto de intervenção que vai servir até mesmo para outras realidades em que vocês forem atuar de fato, tá? Pronto, Paloma apertando aqui, deixa eu ver. O projeto e o plano devem ser enviados juntos? Sim. Não precisa ter necessariamente ambos 5 páginas, tá? O plano de aula é dentro daquele modelo em que eu disponibilizei. Inclusive, vocês podem achar ele, ó, passando aqui embaixo. Esses são os critérios de avaliação. Tutores, eu peço até atenção na ajuda, para que esses critérios sejam pautados, tá? Todos os tutores vão responder esse formulário aqui, pontuando a nota. Então, lembrando, né, que até o dia 5 de junho, até as 23h59, sem prorrogações, e que a gente tem aqui o modelo, tá, Paloma? Tem aqui o modelo PDF, inclusive, também. Deixa eu abrir aqui esse em PDF. Está carregando aqui. Tem não. Mas, enfim. Basicamente, tem os 2 modelos, certo? Que vocês vão adotar. Já está na sequência.
Basicamente, o plano de aula é só preencher, vocês necessitam usar esse modelo, certo? Sendo que no projeto de intervenção, ele precisa ter no máximo 5 páginas, exatamente, falando. Inclusive, é um critério de avaliação. Projeto de, no mínimo, 2 a 5 páginas, conforme o modelo disponível, certo? Então, aí vocês já têm como saber, de fato, o que está sendo pontuado. Eu gosto bastante de ter critérios claríssimos, né, para que ninguém tenha surpresa em relação à nota ou do processo, tá? E, quanto a isso, se vocês tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato com a gente, né? Estamos muito disponíveis para o que vocês necessitarem. Não é isso? Pronto, o Edson pensando que era páginas livres, né? Mas é o que eu falo, é um critério de avaliação. Será considerado 0,5. Então, se você passar ou tiver menos, né, vai ser proporcional, pelo menos, a esse quesito. Mas, pelo menos, vai ser pontuado, né? Sim, tem que ser sintético, exatamente. Até porque nós não temos tantos dias, né? Geralmente, a gente precisa entregar as avaliações até 10 dias posteriormente à aplicação da avaliação. Ou seja, a gente tem que dar as notas até o dia 15, né? Então, por isso que a gente não pediu tanto volume de páginas. Tá bom? Eu fiquei pensando aqui, Epson, é até uma forma de vocês trabalharem, né, essa questão de ser sintético. Por exemplo, Exato. eu tive uma experiência essa semana que me disseram que eu ia falar em 5 minutos, e aí no final disseram que era 3. Aí eu disse, agora vai, né? É o jeito, né? Eu me preparei para 5, mas aí perdi 2 minutos, né? Mas, assim, é uma experiência porque essas situações vão surgir, né? De a gente poder se preparar para escrever em 2 páginas, né? Para escrever em 5, né? Então, a gente precisa se preparar para usar esse poder de síntese, né? As disciplinas servem para isso, né? Eu sei que é chato. Tem que falar em 15 minutos, né? No mínimo 15, no máximo 20, né? Como foi nos vídeos. Mas são estratégias para vocês começarem a se preparar, porque na vida real a gente vai ter essas experiências, né? Então, é importante que a gente se prepare para elas, né? Com certeza, Mônica. O Edson está perguntando aqui, precisaria de fundamentação teórica e metodologia? Não. Sim, você vai precisar colocar algumas informações. Tem no modelo tudo direitinho, quais partes você pode contemplar. Tem uma parte lá que eu coloquei até alguma fundamentação teórica. Por exemplo, obviamente você vai, sei lá, trabalhar com educação de surdos no ensino de matemática, é o seu projeto de intervenção, que você estava comentando aqui, até aqui no chat, né? O que, por exemplo, você pode se amparar para pensar na educação de surdos, né? Aí tem N teorias que você pode abordar. Então, vai depender do que você realmente está se debruçando, certo? Geralmente, assim, para ficar mais sucinto, eu acho que poderia, tipo assim, você utiliza os pontos principais, né, teóricos, né, o conceito, Exato. né, Exemplo, além do conceito, Libras, né? Alguma legislação, né, que vocês podem citar. Não é para vocês fazerem uma defesa, nem trazer todas as teorias. Cita o conceito, cita a legislação, cita a importância disso, o que é que as pesquisas apontam. Faz 2, 3 parágrafos sobre isso. Né? Eu acho que não precisa também ser muito... Porque o limite, né, de páginas é realmente um pouco limitado. Então, você vai ver o que, de fato, lhe é possível, né, de ser mais importante para a gente considerar o que você está propondo de intervenção, tá bom? Gente, então, no mais, acho que é isso, né? Na próxima aula a gente continua, nossa última aula. Socorro vai dar uma continuidade no que ela estava explicando, né? Principalmente sobre espaços não escolares, porque, querendo ou não, a gente está sempre imerso nessa realidade escolar e no processo pós-escola ou para além da escola, né, que, querendo ou não, a gente está imerso também na nossa sociedade, né? Então é isso, né, meus queridos e queridas. Socorro, quer ligar a câmera para a gente tirar uma foto? Alexandre. Eu tirei um print para depois Mônica não brigar comigo, viu? Gente, muito obrigado. Enquanto eu vou ligando as câmeras, eu vou parar aqui. É porque ele me pega, gente, nas melhores poses. Ai, meu Deus.